Boa noite. A estação mais fria do ano é considerada a melhor época para queimar calorias. O corpo gasta mais energia para se manter aquecido. Mas contar apenas com o clima não é o suficiente. No programa de hoje, vamos saber quais as dicas para entrar em forma, já pensando no verão. E nós estamos recebendo o médico nutrólogo Dani César, conhecido como Doutor Dieta, e também a nutricionista e personal diet Gismari Bertoncello. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no programa Primeira Página. Agora, sexta-feira à noite, dia da pizza, vamos falar em regime. É possível mesmo no inverno manter a forma, doutor Dieta? Exato, Ruth. É um prazer estar no teu programa. É super interessante falar sobre esse tema, né? Ainda mais uma sexta-feira à noite, dia da pizza, né? Mas a gente consegue sim, todas as estações do ano, estar no peso correto. Agora, tudo isso passa, na verdade, o segredo, a palavra-chave é reeducação alimentar? É isso mesmo. Quando a gente fala em reeducação alimentar, a gente fala em hábitos saudáveis, não somente naquele período de setembro a janeiro e nem da época do Natal. São os 300 e poucos dias restantes. Com certeza, uma alimentação equilibrada, ela tem que fazer parte do ano todo. Agora, doutor, as pessoas reclamam muito nessa época que é muito difícil, porque, na verdade, né, os alimentos aí calóricos, as pessoas não conseguem resistir, né? Qual o tratamento? Como é que passa aí para as pessoas conseguirem perder peso, já que, como a gente falou, essa é a época ideal? Eu vejo assim, Ruth, o telespectador que está em casa sabe, fazer dieta é uma coisa que não pode ter sacrifício, então proibido é proibir. Então, chocolate você pode comer? Pode, mas dá preferência para pouca quantidade, de preferência o meio amargo, né? Então são alguns cuidados que você toma. Pode tomar bebida alcoólica? Pode, mas que seja vinho e uma taça, 2 no máximo ao dia. O vinho é rico em substâncias antioxidantes, anti-envelhecimento, rico em resveratrol, que é uma substância que eleva o colesterol bom e abaixa o colesterol ruim. Então, assim, nessa época do ano a gente tem que ter cuidado um pouco com a feijoada, tem que ter cuidado com aquelas festas juninas que a gente acaba extrapolando, né? Tem muito, né? Os alimentos todos calóricos, né? Ainda mais as bebidas, né? Com as sopas que muitas vezes são vistas pelas pessoas que fazem uma reeducação, as que estão em processo de emagrecimento, como leves, mas tem muitas sopas que tem na composição creme de leite ou alguns cremes. É interessante observar também as sopas. Agora, quais os alimentos, então, já que a gente pode falar aí, quais os alimentos que ajudam até mesmo a acelerar o metabolismo e a perder peso? O que a gente pode destacar? Isso. Então, existem alimentos que a gente chama de termogênicos, mas vai depender muito do metabolismo de cada pessoa. A gente coloca alguns alimentos no plano alimentar que acelera um pouco a queima calórica durante o nosso dia. O gengibre é um alimento que a gente considera. A pimenta, tá? Inclusive, essa semana eu estava lendo uma revista que o cacau, mas, claro, tem muita gordura associada. Então, observar, a pimenta e o gengibre não tem caloria nenhuma. Então, a gente pode adicionar, quem não tiver problema nenhum com estômago, nenhum tipo de gastrite, pode adicionar no dia a dia, que ajuda a queima calórica natural, sem nenhum processo medicamentoso. Agora, doutor Dani, as pessoas geralmente lhe procuram no consultório e querem perder rapidamente o peso, né? Essa é a principal reivindicação. Olha, quero perder 5, 10 quilos o mais rápido possível. Mas milagre não existe, né? Isso acontece com bastante frequência. Então, assim, quando a gente fala nesses alimentos termogênicos, existem também as bebidas termogênicas, né? O café é uma bebida termogênica, o chá verde. Então, hoje existe uma série, um arsenal terapêutico, nutricional muito grande para você que está em casa, que às vezes passou dos 25 anos de idade, já começa a ficar com o metabolismo mais lento e assim dá aquela aceleradinha no metabolismo. Mas essa época é uma época muito boa para cuidar do peso, sim, para você chegar no verão mais tranquila, porque emagrecer não é sinônimo só de beleza, de silhueta, de corpo bonito, e sim de saúde. Você abaixa colesterol, triglicerídeo, diminui a glicose no sangue, o açúcar no sangue nós conseguimos diminuir quando perdemos 5, 10 quilos, diminui a chance de infarto, derrame, então assim, câncer, né? Alguns tipos de câncer, inclusive de mama, né? Então, quando a gente perde peso, acaba melhorando tudo, e principalmente a autoestima, né, Ruth, que acaba jogando as pessoas para cima. Esse é o principal resultado, né? Agora, as pessoas conseguem compreender isso, elas estão mais compreensivas, porque senão existe aquele efeito sanfona também, né? De engordar, emagrecer.
De uma maneira geral, o paciente hoje está muito mais consciente. Então, quando a gente passa uma rotina alimentar saudável, né, que é o que nós usamos atualmente, o que tem sido abordado bastante nos congressos internacionais, o paciente acaba buscando saúde consequente, né, e isso já está na consciência do brasileiro principalmente. E, Gismari, você é personal diet. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho, que isso também é uma novidade. Você acaba indo na casa das pessoas, né? Você vai na cozinha, você já vê se está tudo certo, acompanha no supermercado. Como é que é esse teu trabalho? Então, esse trabalho é um trabalho que a gente vai no local, a gente chama em loco, quando a gente analisa os pontos críticos desse paciente. Porque muitas vezes, no consultório, ele está ali, bonitinho, a gente conversa e ele não consegue, a gente percebe, né? Eu gosto de gastronomia, trabalho um pouquinho com a questão de chefe e nutricionista, ensinando, inclusive, eu dou aulas de preparações saudáveis na casa da pessoa. Então, tem blocos que a gente pode fazer esse tipo de planejamento também, receitas. A pessoa tem dificuldade em tirar aquele plano teórico que a gente calculou bonitinho do papel. Então, não adianta só a gente observar o paciente com as características todas e planejar. É importante que quando ele chega em casa, ele não esteja com dúvida. A gente vai em casa pegar esse papel que está na geladeira muitas vezes, olhar todo o dia a dia, que só olhando o armário dele a gente descobre quais são os hábitos. O que você observa nessa visita às residências? O que tem de mais errado, assim, que até é unanimidade em todas as casas? Tem o que? Muita fritura, refrigerante, doces, o que tem mais, assim, então, que tem que ficar longe? Tá, o estilo de vida atual da família brasileira mudou um pouquinho, não é toda a família que faz refeição em casa. Muita gente acaba almoçando fora. Tanto que um dos trabalhos do personal para o plano executivo empresarial é almoçar com esse paciente num restaurante que ele trabalha, ou no restaurante da própria empresa, para ensinar como montar o prato. O que a gente observa, respondendo a tua pergunta, Ruth, em casa, de principal é em relação à alimentação infantil, que desde muito cedo as mães saem, ou a família acaba saindo para trabalhar e compra muitos alimentos práticos. Então, a praticidade tem levado ao excesso de gorduras saturadas, ao excesso de alimentos ricos em sal, os pacotinhos, que a gente diz. Então, o salgadinho, a bolacha recheada, que são alimentos mais práticos para a criança, tá? Que, na verdade, ela tem um pouquinho de preguiça de lavar a fruta. Transformando num grande problema. Né? A gente nota que a praticidade trouxe muitos alimentos excessivamente industrializados. Doutor Dani, o que a gente pode falar aí de uma dieta simples até para as pessoas que estão em casa, né? O café da manhã, que dica a gente pode dar aí para fazer bem resumidamente? Isso é super interessante. O que acontece que muitas vezes você acompanha a alimentação do paciente, o paciente está falando no teu consultório, na tua clínica, que está fazendo tudo certinho e não consegue emagrecer. Daí você pega o telefone, tem o telefone na ficha do paciente, liga na casa e pergunta para o empregado o que tem na geladeira. Aí, Ruth, é uma perdição. Você vê só guloseimas. Só guloseimas. Tudo proibido. Tudo que é proibido é impressionante, o pessoal adora, né? Mas assim, uma dieta ela tem que ter todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os sais minerais, todas as substâncias. Hoje nós trabalhamos muito com alimentos funcionais, que são ricos em antioxidantes, né? Que são aqueles alimentos que, além de alimentar, eles previnem envelhecimento, previnem câncer, né? Dão melhor textura na pele. Mas uma dieta, assim, ela tem que ter proteínas, carboidratos, gorduras boas. Eu sempre complemento a alimentação dos meus pacientes em ômega 3, que eu acho muito interessante isso. Em linhaça também dourada, que é uma substância que tem sua qualidade indiscutível. E vejo que você pode estar começando também com leite desnatado. Você tem que estar mudando esses hábitos, né? do paciente, em vez de passar... substituir a fritura, substituir a fritura por um assado, grelhado, cozido, ficar sempre longe das frituras, né? Os doces, você enganar o doce com damasco seco, que é uma fruta, que também tem aquele paladar doce, e assim a gente vai. E tem os branquinhos, né? Desculpa interromper, a gente não, sempre isso fala eu ia pedir para ti. Qual seria o teu cardápio que ideal? Os branquinhos é uma alimentação muito comum. Então, eu gosto de trabalhar na reeducação alimentar com a questão do índice glicêmico, né? O que é o índice glicêmico? É a quantidade, seria resumidamente, a quantidade de açúcar na corrente sanguínea que um alimento que você consome jogaria para dentro da corrente sanguínea. Então, quanto menor esse índice glicêmico, menor o depósito de gordura abdominal, menor a chance desse paciente se consumir uma alimentação, claro, equilibrada, mas com baixo índice glicêmico. Então, quando a gente mostra ao paciente uma tabela com o que são os alimentos que possuem uma taxa de glicose
sanguínea, né, que vai desencadear alta, eles geralmente se assustam, porque, nossa, é realmente o que eu consumo, que é farinha branca em excesso, açúcar em excesso, gorduras, né? As gorduras, mas a farinha branca, ela está muito intrínseca em tudo, pode perceber. Os aí, bolos, como é que faz? as Substitui torradas. por o quê? Por farinha integral, pelas opções integrais dos cereais integrais. Os cereais integrais, além de uma gama de vitaminas que os cereais refinados não possuem, eles têm as fibras que vão aumentar a saciedade, que vão formar um gel, vão formar a fibra vai aumentar o volume, inclusive ajudando na evacuação, na questão toda do intestino, mas ajudar muito na saciedade. Então, trocar o cereal refinado pelo integral. Agora, Ruth, indiscutivelmente, a dieta mediterrânea, né, que são aqueles países que são banhados pelo mar Mediterrâneo, na Itália, o azeite Grécia, de oliva, o peixe. Ela é extremamente saudável, né? Então, ela tem muito peixe, principalmente porque é rico em ômega 3 também. Ela tem o azeite de oliva extra virgem na alimentação. Ela tem bastante frutas, bastante legumes, principalmente da época. Então, se é época de morango, está comendo morango. Se é época de goiaba, está comendo goiaba. Se é época de banana, está comendo banana. Então, sempre comer os alimentos da época, né? E essa dieta, ela é rica em vinho também, né? O pessoal sempre toma 1 a 2 tacinhas de vinho ao dia, e isso acaba fazendo bem, e eles acabam vivendo bastante. Então, a dieta ideal é uma dieta que você busque alimentos bons, alimentos que façam bem para o organismo. Agora, é importante sempre estar aliado aí ao exercício físico também, né? Atividade física, sem dúvida nenhuma, merece um papel importante, porque a gente acaba comendo todo dia, então tem que fazer atividade física todos os dias. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo e você pode mandar a sua pergunta para o primeira página, @recordnewssc.com.br. Nós voltaremos em seguida com mais informações. É um instante só. Programa Primeira Página, falando hoje sobre como perder peso, mesmo estando aí na estação mais fria do ano, onde as pessoas acabam abusando um pouquinho mais. E estão conosco o doutor Dieta e também a nutricionista Gismari Bertoncello. Agora a gente foi até as ruas da capital para saber o que as pessoas, como é que elas lidam com essa questão aí de regime, se elas conseguem fazer, como é que é. Vamos ouvir a reportagem. Eu já segui, algumas dietas, só porque eu nunca vou até o final, né? Por quê? Aquela perspectiva. Por quê? Porque não consigo seguir por um longo período de tempo, essas dietas rigorosas, né? Você não aguenta ficar a vida inteira sem comer essas coisas, entendeu? Você não pode mais comer doce, você não pode mais comer pão, você não pode mais comer... Você não aguenta. Começa sempre na segunda, né? Na terça já esqueceu que tem a dieta. É assim, uma adaptação é muito difícil. Começar na segunda-feira uma dieta, e se você segue essa dieta durante uma semana, por exemplo, e acaba sofrendo, você desistir é muito rápido. Né? Você acaba desistindo, desanimando e, sei lá, amanhã eu faço de novo. E é isso que a gente faz. Eu vivo numa constante de hábito alimentar saudável, né? Eu sei que isso é necessário, eu sou nutricionista, então eu sei que isso é muito importante. E como que você faz isso? Eu tento fazer 6 refeições por dia, me alimentar com frutas e verduras, comidas pobres em gordura, alimentos integrais, esse tipo de coisa. Realmente a força de vontade é que vence sempre, é a maior. Sem dúvida, esse é o grande segredo. Que legal, segredo, né? A reportagem ficou muito bacana. Coincidência. E é justamente isso que acontece, né? No consultório, o paciente fala, doutor Dani, já fiz várias dietas, você é a minha última chance. Sempre né? na segunda-feira, né? É aquela expectativa, né? Quero começar na segunda-feira a fazer minha nova dieta, quero começar a cuidar de mim. E acaba realmente, quarta, quinta-feira, muitos pacientes não voltando mais. E o que é determinante, então, para uma pessoa resistir e seguir adiante? Mas, Ruth, você sabe que é interessante, quando a gente comenta sobre emagrecimento, é interessante, existem alguns tipos de dieta, como das calorias inteligentes ou a dieta dos pontos, que o paciente pode acabar comendo de tudo, né? E não se privando, né? Não se privando de nada. Então, lógico que pode comer uma fatia de pizza, mas não uma pizza toda, né? Pode comer de tudo, mas sem abusar de nada.
Agora, o mais importante é comer várias vezes ao dia? Passa por aí a base de uma dieta? Com certeza. A base de toda a alimentação balanceada e de saúde, principalmente, porque, na verdade, o emagrecimento é uma consequência. A gente sempre comenta que primeiro você vai cuidar da sua saúde e depois o emagrecimento ele vem naturalmente. E o fracionamento é super importante. A partir do momento que você se alimenta de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, o máximo de 4 em 4 horas, o corpo, ele se acostuma a gastar energia normalmente. A partir do momento que você fica mais desse tempo, de 4 horas, a tendência é ele reservar essa energia em forma de gordura para momentos de escassez. Ele vive como se fosse em uma guerra, a gente fala, muito tempo. E o fracionamento é essencial. Você se alimentando, fazendo as 6 refeições. A gente fala de 5 a 6 refeições ao dia. Em uma pequena quantidade, é sucesso, com certeza, se você trabalhar dentro desses alimentos, claro, balanceados e equilibrados. E qual é a refeição mais importante do dia? A maioria das pessoas falam assim, algumas pessoas falam, eu sei que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Eu acredito que todas são importantes, mas tem que fracionar, então. Se você falar em quantidade, o café da manhã e o almoço são as 2 refeições que eu considero maiores, que você pode colocar todos os grupos, então proteína, carboidrato, lipídio, né, desde que saudável, gordura e as frutas e verduras. Agora, mesmo para as pessoas que trabalham, hoje em dia todo mundo trabalha, homens e mulheres, tem aquele dia sobrecarregado, como é que faz, então, para ter esse fracionamento? Acho que essa é a principal dificuldade, né, que as pessoas reclamam, não estou em casa. Então, substitui por o quê? Por frutas? Qual é a indicação? Por iogurtes? Qual é a dica? É uma grande dificuldade. A gente nota no personal, quando atende algum advogado, alguém que está em consultório, ele fala, olha, o meu dia passa rapidíssimo e quando eu vejo já chega final de tarde e eu já estou com muita fome. E quando ele vai se alimentar com muita fome, aquele tempo de 20 minutos que necessita para o estômago mandar sinal que está saciado, passa. Se alimenta mais, come mais e quando viu, encheu. Então, aquela sensação de saciedade exagerada não deveria existir. O ideal, eu sempre falo, é combinar 2 grupos, sempre uma fruta com um cereal ou um iogurte com uma fruta, porque às vezes só uma fruta vai acabando dar mais fome ainda. A castanha do Pará é um alimento super importante que eu sempre coloco na reeducação alimentar do paciente, principalmente no café da manhã. Dá uma segurada boa na fome do almoço, além de ter gorduras essenciais, muito importantes, inclusive um pouco de ômega 3 na alimentação. Uma castanha, Ruth, para você ter uma ideia, ela é riquíssima em selênio. Selênio é um dos sais minerais mais nobres que tem, principalmente para a memória. Então, olha, assim, uma única castanha do Pará suprime toda a necessidade de selênio, né, diária necessária para o nosso corpo. Então, hoje, você pode estar também comendo damasco, como eu falei, as frutas secas. Hoje existe maçã seca, que são aquelas frutas que a mulher... É fácil de levar, né? Consegue fica tranquilo, né? São aqueles alimentos que as mulheres acabam carregando na bolsa, o homem acaba carregando também, é super fácil, até dentro do carro, no porta-luva, você consegue levar para qualquer lugar, né? E não estraga tão fácil. Então, são alimentos bem bacanas para você estar trabalhando. Agora, olha só que pergunta interessante do Anilson Martins de São José. Ele diz que come de tudo e só tem cuidado com o sal. Agora, ele diz que a namorada dele vive comendo os produtos light e diets, mas não tem a mesma resposta. Quer dizer, as pessoas acabam abusando, né, esses produtos. Produtos light e diet tem que cuidar bastante, né? Então, assim, normalmente o diet, ele é mais indicado para aquelas pessoas que têm diabetes, né? Para o paciente que tem algum problema com glicose, né? Os light são aqueles alimentos que eles têm um pouco menos de algum dos nutrientes, ou um pouquinho menos de gordura, ou um pouquinho menos de carboidrato, ou até mesmo um pouquinho menos de sódio, de sal, e acaba sendo chamado de light. Não adianta você comer um bolo light, mas um bolo inteiro. Assim você vai acabar tendo mais calorias do que uma única fatia. Então é interessante você saber que os diet light podem ajudar, sim, né? São mais saudáveis, sim, mas sempre respeitando o tamanho das porções, sempre respeitando a quantidade. É essa a dica mesmo? É essa a dica, até porque os alimentos com adoçante, eles têm mais sódio. Para conservar esse alimento, eles usam outro produto que pode conter mais sódio. Então, é isso mesmo, respeitar a porção e não adianta consumir tudo light diet, que isso não é um segredo de emagrecimento. E comer o dia muitas inteiro, vezes, né? eu nem prescrevo nenhum tipo de alimento diet ou light para o paciente, tá? Isso não tem essa necessidade, porque são alimentos caros também, né? E outra coisa, eu me divirto muito
quando eu vou no mercado e vejo comumente quem está fazendo compra, que está acima do peso, o carrinho está lotado de coisa diet light. Então, assim, você vê que só eles não emagrecem. Você precisa fazer atividade física, você precisa fazer exercício aeróbico. Hoje, todas as idades, a partir dos 12, 13 anos de idade, já pode estar fazendo a musculação, principalmente as pessoas da melhor idade, da terceira idade, podem estar fazendo a musculação para prevenir também a osteoporose, que é um assunto super interessante também, que dá um bloco inteiro, né? Exatamente. E até a disfunção de tireoide também entra nesse quesito, né? Exato. Hoje doutor? existem alguns sais minerais, até o nosso sal da cozinha é acrescentado do iodo, né? E o iodo é super importante porque ele acelera o funcionamento da tireoide. Então, até o sal de cozinha tem importância, mas tudo em quantidade ideal. O sal tem que ser no máximo 2 gramas ao dia. Então, isso equivale a mais ou menos 2 tampinhas dessas de caneta Bic. De caneta Bic Bem, é 1 bem grama. pouquinho, então. Ele falou até da tireoide, a gente vai só complementar com a castanha. A castanha também, o selênio, a gente fala que é a nossa semente preferida, porque ela também ajuda a regular a tireoide. As pessoas que reclamam que tem a tireoide desregulada, é um alimento importante. Ele estava falando do supermercado agora. A gente faz isso no personal diet, vai no supermercado com o paciente e ensina ele de cada grupo, inclusive marcas. Eu gosto de conhecer as marcas e passar quais marcas que têm mais fibras, e ensinar a ler os rótulos. A gente sempre fala que no supermercado a gente ensina a fazer as trocas inteligentes. E refrigerante diet pode? Refrigerante diet, assim, a gente faz análise do caso. Se a pessoa consome todo dia, se ela deixar de consumir todo dia, consumir uma vez na semana, já é uma grande troca, porque na verdade o refrigerante, ele não tem nada. Eu sempre peço, principalmente para as crianças lerem os rótulos, ensinar, né, que tem muito corante, muito conservante e essa bebida não traz nenhum benefício, muito ao contrário de qualquer suco natural. O que poderia substituir, doutor Dani, pelo refrigerante? Eu adoro sucos naturais, né? Hoje em dia você chega no mercado, tem uma variedade infinita de frutas, de todas as épocas do ano, hoje em dia já conseguem ter, e você consegue ter uma alimentação assim super saudável, rica em todas as vitaminas e sais minerais, e ainda que tome um lugar que tenha um gosto bom, melhor ainda do que o refrigerante, um suco de uva natural, um suco de laranja natural. Agora, hoje, quem mais procura os consultórios, né, também o nutricionista, ainda são as mulheres, em maioria, os homens também já estão com essa preocupação? Atualmente, a tendência mundial de saúde passou muito, o homem está buscando muito seu espaço. Então, ele tende, a cada ano que passa, a aumentar a procura, consultar com seu médico, nutrólogo, com seu endocrinologista ou com seu nutricionista, mas eu vejo que 90% ainda são as mulheres. Tanto é, Ruth, que as mulheres acabam vivendo mais. As mulheres vivem, em média, 7 anos a mais do que os homens, porque acabam indo mais ao médico. Essa é a grande dica, então, né? Agora, para a gente encerrar o programa, sexta-feira à noite, muita gente vai sair para jantar. Aí é com vocês, para falar com os nossos telespectadores. Quais as dicas? Não dá para deixar para segunda-feira, né? Pode começar hoje mesmo, né? Pode, com certeza. Hoje, vários pacientes, pelo menos uns 10 no nosso consultório, no nosso dia a dia, começaram a fazer dieta. E eu tenho certeza que é um dia bom para começar a perder peso, porque você sabe que depois de sempre um inverno vai vir um verão, né? Então, daí... Aí os corpos expostos, a situação então... Aí as pessoas vão pensar mais, Você né? fala em dicas de refeições para sexta-feira à noite? Para agora à noite, quem está saindo de casa. Então, vai depender muito do caso, né? Porque a gente fala muito de dieta de emagrecimento, pizza, né? Mas existe também os planos alimentares de ganho de peso. Mas no nosso caso, a gente está falando de emagrecimento, eu sempre comento o seguinte: a paciente vai jantar fora, preferencialmente, se está em emagrecimento, não vá com muita fome. Né? Faça um lanche em casa, um iogurte, pelo menos um iogurte em casa, come e vai jantar. E sempre nessas refeições fora de casa, o ideal é não esquecer a salada, não deixar a salada para segunda-feira, como você falou. A salada sempre no primeiro plano, né? E hoje, Ruth, o que atrapalha muito a vida das pessoas são os eventos sociais. Então, assim, antes de você que está em casa sair, se alimente bem. Coma uma fruta, toma um iogurte natural, né? De novo. Come uma castanhinha, come um damasco, assim você chega no evento social com menos fome e acaba comendo menos, ingerindo menos caloria. Porque hoje a gente chega em vários lugares, é uma tacinha de champanhe, uma taça de vinho, um salgadinho.
Então você tem que aprender a trocar o prazer de comer coisas erradas pelo prazer de gostar e cuidar de você que está em casa. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vamos voltar aí mais adiante a esse assunto tão importante para todos nós. Muito obrigado pela participação. E o programa Primeira Página desta sexta-feira vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira ao vivo às 8 horas da noite. Até lá.